E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a ordem de um grupo e a ordem de um elemento do grupo. Mais especificamente, eu vou querer resolver esse problema aqui. Seja G um grupo finito, de ordem n, e M um número de elementos de G de ordem exatamente 2. Então, a gente prova que n menos n é ímpar, e consequência disso, você prova que se n é par, então G tem algum elemento de ordem 2. Então, por enquanto, vamos primeiro ver o que de fato é a ordem de um elemento do grupo e a ordem do grupo. É muito simples. Então, a ordem do grupo, de fato, a ordem do grupo é o número de elementos desse grupo. Então, a gente denota assim. Certo? Então, é literalmente quantos elementos o grupo tem. Claro que existem grupos que tem um número finito de elementos e grupos que tem um número que tem infinitos elementos. Para esse caso, a gente diz que o grupo tem ordem infinita. Então, a gente pode escrever a ordem do grupo é um n, algum n inteiro, ou a ordem de G pode ser infinito. Certo? Por exemplo, o grupo Sn, que é o grupo das permutações, tem ordem n fatorial, mas, por exemplo, o grupo dos reais já tem ordem infinita, tem infinitos elementos. Então, esse conceito é bem suave. Agora, a ordem de um elemento do grupo, aí agora você já pega um grupo específico e você quer olhar qual que é a ordem do elemento. Aí já é diferente. A ordem do elemento de um grupo é o menor inteiro, se esse inteiro existir, tal que G elevado a I é igual a identidade. Ou seja, você pega o elemento G em G e você vai fazendo G vezes G vezes G quantas vezes forem necessárias. O menor inteiro, tal que G vezes G vezes G, que é G elevado a I, foi igual à identidade, é chamada a ordem de G. E a gente denota assim, O de G. Novamente, a gente tem os dois casos. A gente tem o caso onde a ordem do G pode ser um número finito, e a gente tem o caso onde a ordem de G vai ser infinito. Que caso é esse? É o caso onde você não encontra nenhum inteiro que satisfaz essa condição. Por exemplo, vamos pegar aqui no grupo, vamos pegar em Z2. Então, Z2 é o 0, a classe do 0 e a classe do 1. Se você fizer 1 com mais 1, você chega no 0, que é a identidade aqui, nesse caso. Então, 1 ao quadrado, né, usando essa notação, é igual a 0. Ou seja, o elemento 1 em Z2 tem ordem 2. Certo? Se a gente pensar em um grupo finito, a gente vai ver que todo elemento tem ordem finita. E também que a ordem do elemento não pode ultrapassar a ordem do grupo. Ou seja, se o seu grupo tem, vamos supor que você tenha um grupo G com ordem de G igual a N. Então, com certeza é o caso em que para todo G em G, G elevado a N é a identidade. Certo? Isso por quê? Porque se você pega e faz o grupo gerado por esse cara aqui, então isso daqui vai ser G, vezes G ao quadrado, vezes G ao cubo, e por aí vai. E as potências negativas também, G menos 1, G menos 2, e por aí vai. Se o grupo, isso daqui é um subgrupo, isso aqui é um subgrupo do próprio G, né? Então, o tamanho desse subgrupo aqui não pode ser maior do que o tamanho do próprio grupo, certo? Só que aí, então, isso obriga que alguma hora essa potência aqui, esse G elevado a I, tem que ser para algum nível. Entendeu? As potências elas não podem crescer indefinidamente.
O que não é o caso, por exemplo, de um grupo infinito, onde você tenha um elemento de ordem infinita. Ou seja, pensa, por exemplo, no conjunto dos reais, né? No grupo dos reais. Se você pega o elemento, vamos pegar um elemento simples aqui, 2. Se você fizer 2 mais 2 mais 2 mais 2, isso aqui nunca vai chegar em 1. 1 não, perdão, 0. Aqui o elemento neutro é o 0, perdão. Então, se você somar 2 com ele mesmo várias vezes, isso nunca vai chegar no 0. Né? Então, o 2 é um elemento de ordem infinita. Certo? Ou seja, você pode ir somando 2 com ele mesmo milhões de vezes, que nunca vai chegar no 0. Nunca vai chegar no elemento neutro. Então, qual que é a ideia por trás disso aqui? Obviamente, se você tem um grupo, se você tem G, um grupo que é finito, ou seja, a ordem de G é finita, então, necessariamente, todos os seus elementos têm ordem finita. Certo? Porque, pensa comigo, você pega e opera o G com ele mesmo N vezes. Isso continua sendo um elemento do grupo. Se você, a cada vez que você faz G com G com G com G, dá um elemento diferente, e você pode fazer isso infinitamente, o grupo que você gera com todas essas potências vai ter que estar no grupo. Mas se o seu grupo é finito, esse cara também tem que ser finito. Porque senão você estaria com um subgrupo infinito de um grupo finito, o que não faz o menor sentido. Certo? Agora, a recíproca disso aqui não vale. Tem elementos, tem grupos que têm ordem, que todos os seus elementos têm ordem finita, mas são grupos infinitos. Tá? Um exemplo, para quem quiser, você pode pegar o Z2, certo? E fazer o Z2 com Z2 com Z2 infinitas vezes, onde você só tem um número finito de elementos que são diferentes de 0. Então, o seu grupo vai ser, vamos colocar assim, N0, N1, N2, NK e por aí vai. Uma sequência, né, infinita, onde cada NI está em Z2 e como eu posso escrever? NI é diferente de 0 para finitos is. Tá? Exercício para verificar no conforto da sua casa quando ninguém estiver olhando. Mostrar que todos os elementos desse cara aqui têm ordem finita, mas como fica fácil de você reconhecer aqui, esse grupo, vou chamar de G, é um grupo infinito. Então, quando o grupo é infinito, as coisas podem ficar muito complicadas e também muito legais, né? Mas esse é um exemplo legal. Então, beleza, já falamos um pouco sobre essas paradas aqui. E agora vamos voltar para a definição. Talvez se definição não, para o exercício. Se precisar de mais alguma parte da teoria, eu complemento no exercício. Mas, a priori, dá para você resolver o exercício só com o que eu acabei de falar. E é o que a gente vai tentar fazer. Então, pega o seguinte. Você tem um grupo finito. Então,
já facilita a nossa vida, porque todos os elementos têm ordem finita, né? Então, a ordem do grupo é n, e eu pego m para ser o número de elementos desse grupo, tal que a ordem é exatamente 2. E aí pede para provar que a diferença desse n para o m é ímpar. Aí vamos reparar o seguinte, qual que é a intuição desse exercício? Eu achei um exercício relativamente difícil, eu não fiz ele muito rápido, mas ele é interessante. Uma coisa que ajuda muito, me ajudou enquanto eu fazia o exercício, é você ir brincando com a definição. Muito de onde que esse exercício surgiu? Ele surgiu de você tentar brincar com a definição e ver o que você achava. Então, vamos pensar o que seria, vamos ver o que o exercício fala. Um elemento de G de ordem 2. Se tem ordem 2, então G ao quadrado é igual a identidade. Então, G vezes G é igual a identidade. Mas se isso aqui acontece, só pode ser o caso em que G é igual a G menos 1. Né? Porque é o único cara que, se multiplicar por G, se você multiplica esse cara por G da identidade, só pode ser o G menos 1. Então, nesse caso, G é igual a G menos 1. Certo? A princípio, eu falei assim, nossa, e agora? Porque como é que eu vou saber quantos elementos de ordem n esse grupo tem? A resposta que eu cheguei foi tipo assim, não tem como. Não tem uma caracterização para você saber exatamente quantos tem. Não só usando o que a gente já usou. Né? Se você pegar outros teoremas, como o teorema de Lagrange, algumas coisas assim, dá para você tirar alguma informação, mas com isso aqui só não tem como. E aí, o que eu pensei? Pensa comigo. Eu tenho meu grupo. Dentro do meu grupo, eu tenho todos os elementos, cada elemento tem uma ordem de algum número que eu não sei qual que é. Eu sei o seguinte, eu sei que o E é o único elemento de ordem 1. Você tem M elementos de ordem 2. E você tem N menos M menos 1. Né? Porque eu estou contando com coisa aqui. Elementos de ordem maior ou igual a 2. Maior do que 2, perdão. Tá? Beleza. Agora, o G, o caso onde os elementos têm ordem 2, eles são engraçados por quê? Porque eles meio que induzem a gente a pensar o seguinte: como o grupo é finito, eu consigo literalmente ordenar os meus elementos. Isso às vezes facilita muito a nossa percepção das coisas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ordenar os elementos. Então eu vou ordenar da seguinte forma: o G vai ser o elemento neutro. Aí eu vou ordenar primeiro os elementos de ordem 2. Então G1, Gm. Mas como é que eu vou saber qual que é o primeiro e qual que é o último dentro dos elementos de ordem M? Aí tanto faz. Só pega, só faça isso. Primeiro coloque num bloquinho o elemento neutro, depois você coloca em outro bloquinho os elementos de ordem M, e agora você vai colocar em outro bloquinho os elementos, vou colocar assim, G1 de ordem GK, os elementos de ordem maior do que M. Então, aqui, elementos de ordem maior do que 2. Certo? Agora, pense o seguinte: eu posso reescrever sempre o meu grupo.
eu posso pegar o meu grupo e ordenar ele também assim. G vai ser a identidade. Aí você pega um G, pega o G-1. Pega um... Vou colocar assim. Você pega um G1 e pega o G1 a menos 1. Aí você pega o G2 e o G2 a menos 1. Certo? E por aí vai. Então, eu estou dividindo esse grupo aqui em bloquinhos de 2. Né? Ou seja, esse daqui é um bloquinho, esse aqui é um bloquinho, esse aqui é um bloquinho. Por aí vai. Porém, se o seu grupo, se o seu elemento do seu grupo é tal que G é igual a G a menos 1, esse bloquinho de 2 vira um bloquinho de um só. Né? Então, eu tenho aqui no meu grupo o G, olhando para essa decomposição aqui, eu tenho de novo o G, depois eu tenho os elementos G1, Gm, que são de ordem 2, e aí depois, dentro desse daqui, eu posso escrever todos esses caras como sendo G, G a menos 1, G1, G a menos 1, G2, G2 a menos 1. Certo? E por aí vai. Então, eu literalmente coloco esses caras aqui em caixinhas. Onde aqui está o G e o G a menos 1. G, G a menos 1. Colocar assim, H, H menos 1. S, S menos 1. E por aí vai. Todos os elementos do grupo que tem ordem diferente de 2 e 1, eu consigo colocar numa caixinha dessas aqui. Então, se todos eles eu consigo colocar nessa caixinha, então a caixinha maior, que seria o conjunto de todos esses elementos, é dividida em pequenas outras caixinhas que são par. G e o G-1, H, H-1, S, S-1. E não pode sobrar ninguém aqui. Porque se sobrar alguém aqui, chama assim de L, um elemento do grupo aqui L, que não está associado ao L-1, então significa que esse cara tem ordem 2. Ou então a identidade. Né? Porque eu literalmente peguei o conjunto dos caras que tem ordem maior do que 2 e eu juntei ele como G, G-1, G, G-1, G, G-1. Certo? Não pode faltar ninguém aqui dentro. Lógico que é exatamente isso. Se faltasse alguém aqui dentro, significaria que esse cara tem o L seria igual a L a menos 1. Então acabou. Então significa que o meu G, a ordem de G, isso aqui é só pensando como conjunto, tá? Esses caras não precisam ser subgrupo, não precisa ser nada. Vai ser 1 mais os M elementos de ordem 2 mais o resto. Né? E esse resto eu já sei que é par. Né? Pela construção que a gente fez agora, porque eu dividi ele em bloquinhos de 2 em 2. Né? Então significa que se eu pegar o G e fizer menos M, isso vai ser o resto mais 1. Esse cara aqui é N, então vai ser N menos M igual a resto mais 1. Só que, novamente, esse resto aqui é par. Então, esse número aqui, que é o N menos N, vai ser igual a um par mais 1. Logo, ele é ímpar. Acabou. Doido, né? Nossa, esse exercício é muito, muito doido, cara. Eu achei lindo ele. Assim, nossa, eu fiquei tempão pensando assim. Aí eu falei assim, isso daqui funciona, que eu juntei.
E ter essas ideias, assim, essas sacadas é muito legal, cara, porque você fica até assim animado, você fala assim, nossa, que ideia boa que eu tive agora, viu? Então, é isso. E não fique pensando assim, ai, nossa, eu nunca tenho uma ideia assim. Não pensa nisso, não. Agora você já pode ter, sabe? Tipo, a ideia a gente não. Nem toda ideia a gente cria do nada, não, sabe? Teve sua ideia, não foi a original, então bola pra frente. Tem outra ideia original depois e todo mundo tem a oportunidade de ter. Então, é sobre isso. Aí a parte 2, ela é bem simples, né? Por quê? Se o n é par, então eu vou estar com n menos n igual a o resto mais 1, que é ímpar. Então, se esse cara aqui é par, vou escrever de outra cor aqui. Se esse cara aqui é par e esse cara aqui tem que ser ímpar, então o m, ele necessariamente tem que ser ímpar. Por quê? Porque se ele fosse par, ia ficar par menos par, que dá par. Só que do outro lado é ímpar. Então, o m é ímpar. Só que, se ele é ímpar, com certeza, ele é maior do que zero. Porque zero é par. Então, se m é o número de elementos de ordem 2, e o m é maior do que zero, então existe pelo menos um elemento de ordem 2. Então, esse aqui é meio consequência do anterior, certo? Cara, é isso. Resolvemos mais um exercício e cobrimos mais uma definição. Estou muito feliz e bora para a próxima. Essa matéria é muito legal e continuar fazendo mais exercícios, mais exemplos. E é isso. Valeu!